Jesus Cristo. Sabe do céu. Sair do negócio, gente. Vou começar a falar e entrar. Oh, meu pai. Ok, vai lá, querida. Tá bom. Deixa eu achar aqui para entrar. Bom, eu recebi uma palavra, né? Essa palavra já tem falado comigo há algum tempo. E ela me encontrou de uma maneira muito grande e tem falado demais ao meu coração. Tem passado uma peneira mesmo na minha vida. Mas eu sei que se o Senhor trouxe essa palavra hoje, com certeza ele também vai personalizar, né, para cada uma que está aqui nessa reunião. Essa palavra, ela fala um pouco sobre o nosso tempo, o que a gente tem feito com ele, sobre as vozes que estão ao nosso redor e sobre a nossa prioridade e aquilo que é urgente para nós. Eu gostaria, então, que vocês abrissem a palavra em Lucas 10, do versículo 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42. A palavra diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bom, aqui a gente tem muitas lições, né, que a gente pode tirar. Mas o Espírito Santo tem falado comigo a respeito de 3 pontos que eu gostaria de dividir com vocês hoje. O primeiro deles é sobre o tempo, o nosso tempo. E só para contextualizar, Jesus veio, né, até essa aldeia de Betânia. Chegando ali, algumas traduções falam que Marta o convidou e Marta o recebeu. Então, Jesus foi ali com a sua comitiva, com seus discípulos. E lá em João 12 também fala que ali estava presente Lázaro, né, aquele que Jesus ressuscitara, que é irmão das duas. Então, Jesus chega até a casa dela, entra, senta, e como costume da época, e até hoje em dia, né, quando a gente tem uma festa, alguma coisa, as mulheres vão fazer os preparos, e o pessoal fica ali conversando, e foi isso que aconteceu. E era para Maria estar ali junto com Marta fazendo esses preparos, porém Maria foi se sentar aos pés de Jesus. E daí Marta não gostou muito, foi questionar Jesus e obteve essa resposta de que Maria estava ali com a melhor parte. Então, falando um pouco do nosso tempo, a gente tem que pensar que o nosso mundo ele anda muito acelerado. Se para Marta naquela época o mundo já era acelerado, imagina para a gente, né? A gente trabalha fora, a gente tem criança, e para aquelas que não trabalham fora, o serviço de casa ele é infindável. Você faz tudo hoje, amanhã você levanta, tá tudo lá. E aí a gente tem família, e daí a gente tem amigos, a gente tem vizinhos, a gente tem vários afazeres. E ainda temos os ministérios, as igrejas, temos as nossas obrigações. Então a gente começa a se sobrecarregar com tudo que nos acontece. E o mundo ele anda pervertendo tanto a nossa mente que quanto mais coisa a gente tem, mais coisa a gente aceita, mais coisa a gente quer, mais coisa a gente vai reduzindo o nosso tempo. E daí a gente deixa de lado o que é mais importante, né? Que é Jesus. O mundo ficou tão corrido que até o WhatsApp agora a gente consegue acelerar o áudio. Aí você pensa, para economizar o tempo, eu não posso mais escutar um áudio de 1 minuto, porque eu consigo escutar ele em 15, custando e morrendo de rir, porque a voz fica muito engraçada, mas a gente prefere acelerar. E o mundo, a tendência é piorar, cada vez mais, né? Até as crianças, elas vivem cheias de coisas, né? Os pais procuram ocupar o tempo da criança, vamos colocar numa aula disso, numa aula daquilo, numa aula daquilo outro. Quando acaba, a criança nem tem o tempo ocioso que ela precisa, né, que é importantíssimo na infância para desenvolver criatividade, memória, atenção e tudo mais. Aí a gente quer ocupar o tempo da criança, e a criança já cresce dessa maneira e se torna um adulto
extremamente ansioso, porque tem muita coisa para fazer, a gente dorme pensando no que deixou de fazer, perde o sono pensando no que deixou de fazer, que podia estar fazendo, acorda lembrando que tem um tanto de coisa para a gente fazer. E é assim que a gente vai seguindo, né? Como Marta. Marta, ela seguia ali distraída com seus serviços. Só que tem um detalhe, o que a Marta estava fazendo não era errado, né? Ela não estava ali, ai, deixei Jesus e fui pecar. Não, ela estava fazendo uma ceia para Jesus. Não era errado o que Marta fazia. Não é errado o que todas nós fazemos. Não é errado o que eu faço. Mas tem ocupado um lugar que não era para ser ocupado, né? Marta estava diante da sociedade correta. Todo mundo esperava isso de Marta, que ela fosse para a cozinha, que ela fosse limpar a casa. Todo mundo que estava ali esperava, né? Talvez não estava entendendo por que a Maria estava lá sentada, mas esperava também que a Maria estivesse lá com a Marta. Então, não é uma questão de erro ou de pecado, que a gente está cometendo erros e pecados e deixando Jesus. São coisas que às vezes são piores do que isso, porque o pecado, a gente é convencido, a gente percebe, e essas coisas a gente vai relevando como se fossem normais, como se fossem, são coisas boas, então a gente não tira do nosso caminho. Ah, eu não vou deixar de trabalhar porque é isso, é aquilo, Deus já te falou, né? Pode largar, não sei o quê, eu vou dar o sustento, não, mas eu não vou. É uma coisa muito boa, eu preciso permanecer. Ah, eu peguei um tanto de coisa para fazer, eu vou fazer, porque são coisas boas, estou ajudando meu vizinho, meu amigo, não sei quem, estou ajudando as pessoas que trabalham comigo, e a gente vai ocupando esse lugar. Então, a gente precisa também aprender a dizer não, né? Dizer não para as pessoas. Falando sobre o não, na neuropsicopedagogia, o não é muito importante. As pessoas que falam não, elas vivem mais, vivem menos ansiosas, menos preocupadas, têm uma mente saudável e até o corpo funciona melhor. E daí o não, ele serve também para filtrar pessoas à nossa volta, os amigos de verdade e os que têm interesse. Porque quando você diz não para um amigo, mesmo que no momento ele te falar, não estou acreditando, eu precisava de você, isso e aquilo, mas tal, ele não vai te deixar. Ele ainda vai continuar seu amigo, vai te mandar mensagem, vai te procurar. Mas quando você diz não para alguém que só é sanguessuga, essa pessoa some. E aí você percebe. E é claro que dizer não não é dizer não com grosseria. É dizer um não, tem várias maneiras de dizer não, né? E aquele dia, olhando para essa passagem, eu entendo que Maria disse não para Marta, né? A palavra não nos fala, mas com certeza Maria se sentou ali sem se preocupar com o que ela acharia, com o que o resto acharia sobre aquilo que ela estava fazendo, porque ela queria a presença de Jesus. E daí, quando a gente está fazendo esse tanto de coisa que a gente acha legal, se começa a trazer peso e nos deixar ansiosas e afadigadas, como estava deixando Marta, a gente precisa parar para repensar, né? O que eu estou fazendo? Sabe por quê? Porque a gente tem família e muitas das vezes as nossas famílias acabam sendo largadas por causa disso. Eu já vivi isso várias vezes, eu acho que eu vivi isso a minha vida toda, né? Por isso que essa palavra me atingiu, porque várias vezes eu coloquei tudo que eu tinha para fazer na frente da minha casa, né? Na frente do meu marido, na frente da minha filha, e eu fui deixando eles de lado. E daí lá em 1 Timóteo, nos dias, né? 1 Timóteo 5:8, fala que aquele que não consegue cuidar da sua casa é pior do que o infiel. Né? E aí a gente quer abraçar tudo, a gente abraça todo mundo, a gente acolhe todo mundo e a gente ajuda todo mundo, menos os que estão ao nosso lado. Você olha, tá tudo largado. Você olha para a criança, tá lá o tempo inteiro, o dia todo te chamando ou precisando de você. E se tiver 10 minutos da atenção da gente, é muito, né? Porque a nossa família também é muito importante, né? Primeiro Deus, a família, e depois o nosso ministério e nossa vida secular. Então, nós precisamos seguir as ordens das coisas e perceber o que a gente tem feito. E daí a Fábio até falou uma coisa esses dias também que encontrou muito no meu coração, que é do ativismo religioso, né? Muitas das vezes a gente acha que a gente está lá na igreja, a gente está fazendo tudo o que tem que fazer, mil coisas, aí você fica em casa pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e a gente começa a se pegar no estresse, a gente começa a deixar nossa família, nossos filhos de lado, a gente começa a maltratar, porque quando a gente está cheio de tarefa, cheio de coisa, a gente começa a ficar irritado e a gente desconta em quem está do lado, né? E daí nós começamos a viver nesse ativismo religioso, achando que a gente está fazendo grandes coisas para Deus,
Na verdade, Deus às vezes nem está nesse negócio todo. Isso é coisa da nossa alma, do nosso querer. Eu preciso ajudar, eu preciso aparecer, eu preciso fazer. O que vão pensar de mim se eu não estiver ali nessa posição para qual me chamaram, né? E daí a gente vai se perdendo, perdendo de Jesus e se perdendo da família. E daí também outro ponto importante que eu acho são as vozes, né? A Maria, ela reconheceu a voz de Jesus. Ela reconheceu, porque ali tinha a voz de Marta, tinha a voz da sociedade que estava ali, né? Todo mundo dizia: você é a mulher, você cuida dos afazeres, vai fazer, está certo. E ela podia pensar o que a gente pensa: ai, o que eu estou fazendo é certo, é o que as pessoas esperam de mim, então eu preciso fazer isso. Só que a Maria, ela não cedeu porque ela conhecia bem o mestre dela, né? E estava ali também a voz de Marta, né? Indignada, pensando: Maria, vem me ajudar. Olha que tanto de gente, que tanto de coisa você tá aí. E você tá aí sentada sem fazer nada. Os olhos de Marta era isso, né? Só que Maria, ela reconheceu e ela passou até por cima dos princípios da sua criação, né? Porque ela foi criada para servir as pessoas que estavam ali na casa dela ou da sua irmã. Mas ela ouviu a voz de Deus e ela teve certeza de que era Deus falando com ela. E daí, quantas vezes a gente passa por cima de algo que Deus tem conosco, porque a pessoa do lado nos falou algo diferente? Quantos já receberam uma palavra, uma direção, um projeto, e daí quando você acha que está tudo perfeito, tudo encaixado, vem alguém e fala: não, mas não condiz, mas você vai: não, mas você não pode fazer isso, não acho que seja de Deus, não acho que seja viável você sair disso agora, ou entrar nisso agora. E daí a gente faz o quê? A gente faz igual Maria, sai correndo e larga o povo falando e senta aos pés de Jesus? Não, a gente cede ao social. Várias vezes eu perdi coisas que Deus falou comigo, por quê? Porque eu achava que tinha pessoas mais espirituais, no nível mais profundo com Deus, que estavam me dando uma resposta, mas eu tinha convicção no meu coração daquilo que Deus tinha falado, daquilo que Deus tinha feito, né? E muito tempo eu fiquei assim, há um ano mais ou menos, eu vi o Dan Duque, eu fiz um curso com ele, e aí no curso ele falava assim, ele chegava o rosto bem na câmera, né, que é um truque psicológico que funcionou, que eu nunca esqueci, ele chegava o rosto bem na câmera e falava assim: você precisa confiar naquilo que você e Deus têm, naquilo que você e Deus, quando é você e Deus e você tem essa certeza, você vai conseguir identificar as vozes que não são de Deus, mesmo que venha de alguém de Deus, né? Não quer dizer que a pessoa que te falou não seja de Deus, mas precisamos identificar. E depois disso eu nunca mais esqueci, porque eu achava assim: meu Deus, mas Deus me falou uma coisa e fulano veio e falou outra, então eu vou acreditar no fulano, porque ele ora mais do que eu, que ele é a Bíblia mais do que eu, né? E várias vezes eu me perdi nisso. E Maria nos ensina isso, né? Marta provavelmente era mais velha, alguns estudiosos dizem, a gente não vai saber, ela podia ter falado: não, minha irmã está sabendo o que fala, né? Minha irmã é mais experiente, ela já viveu muito, então eu estou equivocada mesmo, vou para lá e vou ajudar. Não, Maria foi e se sentou, porque ela sabia quem era o mestre dela e o que ela tinha com ele. E daí nós falamos também que nós queremos muito ensinar os nossos filhos no caminho, mas a gente sempre tem que estar atrás de alguém, ou ouvindo vozes, ou servindo a sociedade, o que as pessoas esperam da gente, e os filhos veem isso e seguem isso. A gente tem seguido a palavra de Deus, nós temos conhecido Jesus, né? A gente conhece Jesus a tal ponto de que, se a gente vê uma coisa que não vem de Deus, a gente identifica. Né? Outro dia eu vi um moço que ele é especialista em nota falsificada, e ele falou que ele nunca estudou uma nota falsificada. Ele nem sabe que característica ela tem, mas ele é especialista na nota verdadeira. E daí ele sabe todas as características dela. Quando ele se depara com uma falsa, não é porque ele conhece ela, é porque ele identificou que ali falta algo da verdadeira. E daí ele consegue saber o que é, o que não é. E é a mesma coisa com Jesus. A gente só vai conseguir identificar as coisas desse mundo e as coisas que o diabo colocar na nossa frente, na frente das nossas crianças, quando a gente estiver totalmente aos pés de Jesus, ouvindo a voz dele e o compreendendo, né? E ouvindo o que ele nos diz. Então, isso também o Senhor tem falado comigo, né? Buscar a verdade e a palavra. Conheça a nota verdadeira, né? Conhecer a nota verdadeira de todo o coração. Que aí nenhuma nota falsa vai vir para minha mão ou para dentro da minha casa.
E a gente deve fazer isso. E a palavra diz que as ovelhas ouvem a minha voz, né? Jesus fala, as ovelhas ouvem a minha voz. Então, nós precisamos crer que Jesus fala conosco sim. Que se a gente for para o pé de Jesus, se a gente for buscar a face dele, buscar a presença dele, sim, a gente vai ouvir a voz dele, não tem acepção de pessoas, o véu foi rasgado, a gente tem livre acesso à sala de Jesus, à sala do trono. Então, nós precisamos de ter essa convicção. E daí, a última reflexão é sobre prioridade e urgência, né? Qual que é a sua prioridade? Qual que é a minha? A sua prioridade é respirar ou beber água? O que você faz? A minha prioridade é respirar, né? Que se eu não respirar, eu não dou conta nem de beber a água. E a minha urgência é beber água, porque se eu não beber, meu corpo vai começar a falhar e eu vou morrer. Só que a gente mistura as coisas, né? Marta e Maria, elas não misturaram. Maria sabia qual era a prioridade dela e qual era a urgência, e ela procurou a prioridade. Maria sabia que ela tinha uma urgência de servir ali aos convidados, mas ela sabia que ela tinha uma prioridade de fazer sala para o maior convidado da história que ela receberia na sua casa, né? Marta, ela se preocupou em servir ao resto, a todo mundo, mas ela esqueceu que ela, né, que precisava se alimentar de Jesus. Ela se preocupou tanto em alimentar Jesus, né? Marta também não é 100% errada. Marta estava com o coração dela preocupada naquilo que ela foi ensinada. Mas ela só esqueceu desse detalhe, que era prioridade e o que era urgência. Né? Lá em João 12 fala que Maria, ela também ungiu Jesus, ela ungiu ele. Né? Além de se sentar ali para ouvir as palavras dele, ela ungiu Jesus. E ela escandalizou o povo porque ela ungiu Jesus com um unguento muito caro. Então, Maria não estava nem aí para o que o povo estava falando, se ela não estava cozinhando, se ela estava gastando, talvez o único bem mais precioso que eles tinham. Maria tinha aprendido, né? Quem era o mestre dela e com quem que ela queria estar. E daí, muitos de nós, a gente começa a viver na urgência. A gente começa a viver na urgência, só que espiritualmente viver na urgência faz a gente definhar, faz a gente morrendo aos poucos. Porque sem a prioridade a gente não se alimenta e a gente não vive. E aí quando a gente morre no espiritual e definha no espiritual, a gente traz isso para o nosso físico. Né? E a gente começa a definhar não só no espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. E daí, uma coisa muito importante também é que Marta, ela queria a presença de Jesus, ela convidou. Eu quero a sua presença, mas eu não quero as alterações que a sua presença vai trazer na minha casa. Eu quero que você chegue, você sente e se adeque ao que eu tenho que fazer. Entre com sua comitiva, se sente aí, mas eu tenho que cozinhar, eu tenho que passar, eu tenho que lavar. Se der, quando der, a gente se fala, a gente conversa. E várias vezes eu fiz isso. Vem Jesus, a sua casa, Espírito Santo, toma esse lugar. Mas o quê? Você quer que eu acorde agora de madrugada para orar? Não, fica aí. Eu só te convidei, eu não quero as importunações que a tua presença vai trazer para minha vida, né? Eu não quero as mudanças, eu não quero aquilo que a tua presença traz. E Maria queria tudo que a presença de Jesus trazia. Se Maria tivesse que ficar ali com fome, desde a hora que Jesus chegou até a hora que Jesus fosse embora, e tivesse que mandar Jesus embora com fome, ela faria isso. Porque ela queria se alimentar daquele que tem o alimento verdadeiro e que nunca seria arrancado dela. E daí, quando a gente procura e chama Jesus, a gente tem que refletir sobre isso. Eu não quero só a tua presença, quietinha num canto, esperando quando eu quiser, quando eu acabar de varrer a casa, quando eu acabar de fazer minhas atividades escolares, quando eu cuidar muito bem da minha filha, eu vou e te procuro. E eu vou e faço. Eu não sei, né? Todo mundo já passou por isso. Tá lavando uma vasilha, tá varrendo uma casa e começa a sentir uma coisa boa, é o Espírito Santo. A gente larga correndo e vai para um canto e joelha. Ai, Jesus, então vem, então fala, porque é agora que a presença chegou. É agora que Jesus está aqui. Ah, não, Jesus, espera aí, Jesus, só um minutinho que eu vou passar o pano aqui na cozinha e já estou indo. Então, a gente não identifica as prioridades e as urgências. E eu peço a Deus que me ajude a identificar, porque até aqui eu tive urgência. Eu não tive prioridade.
E isso me custou preços altíssimos. E se eu tivesse cedido à prioridade de Jesus, a presença de Jesus e as alterações que ela traz e quer trazer na minha vida, tinha sido tudo diferente para mim. E ainda, ou quando a gente deixa a presença lá quietinha, a gente quer dar ordem, né? Tudo bem, pode mandar, pode sentar na minha casa, tua presença é linda, mas faz do jeito que eu quero, né? Marta chega para Jesus e dá uma ordem, diz a ela que me ajude, diz-lhe, fala com ela, levanta e vem. E a gente começa a dar ordem para Jesus. Espírito Santo, o Senhor está aqui, então vai lá. Vai lá, olha lá meu marido, ó, dando trabalho. Vai lá agora e faz desse jeito, assim assado. Ah, Jesus, as minhas contas, meus boletos na caixa de correio chegando. Senhor, vai lá, resolve, quero, agora, paga minhas contas. E aí a gente vai fazendo essas coisas. E aí a gente vai dando ordem para Jesus. Tá rindo é porque já aconteceu com vocês. Eu sei que começa a dar ordem. E a gente não quer receber a ordem, mas a gente começa a dar essas ordens, né? E isso não é certo. A gente precisa da presença aqui, com total liberdade para falar tudo. Para falar assim amanhã, ei, hoje você não vai passar uma vassoura nessa casa, você vai ficar aqui o dia todo comigo. Não, mas tá uma bagunça, Jesus. Você vai ficar aqui. Então tá. Então eu vou ficar você igual a Maria. Eu vou vir, vou trazer o que é mais precioso para mim hoje em dia, que é o meu tempo, e vou te entregar. E vou ficar aqui, né? E a gente precisa ceder e entender o que a Maria entendeu, que a melhor parte é Jesus. E não há nada que vá ser melhor do que Jesus, né? E hoje o meu convite é para que a gente entre nesse lugar a sós com Ele, sem pessoas, sem vozes, sem estereótipos, sem cultura, só nós com Jesus, do jeito que a gente tiver, porque é lá dentro que a gente é mudado, é lá dentro da presença dEle que a gente é revestido de poder e que a gente é transformado. E eu oro todos os dias da minha vida, todos os dias eu peço, Senhor, me ajuda a identificar minha prioridade e a minha urgência para que naquele grande dia eu não esteja no meio das pessoas às quais Jesus vai dizer aquela frase. Fizeram em meu nome. Mas apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Né? E às vezes a gente faz e acha que vai chegar lá correndo e abraçar Jesus. Eu fiz. Jesus vai dizer essa frase. Então eu peço ao Espírito Santo que tenha misericórdia de mim, misericórdia de cada uma aqui, para que nós não estejamos no meio dessas pessoas que vão ouvir essas frases. Em nome de Jesus, que está lá em Mateus 25, 41. E é essa palavra que eu queria trazer hoje. Eu espero que o Espírito Santo encontre todas. E eu agradeço muito essa oportunidade mais uma vez, viu, pastor Fábio? Uau! Uau! Vou desligar aqui só um pouquinho.